Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Primeira mensagem. A solução da verdadeira vida de todos está no desenvolvimento do seu raciocínio. A solução definida de sua vida e definitiva de sua vida para que você, nessa galáxia térrea, não continue a nascer mais. Por a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio, depois de desmaterializada, voltar para o primeiro mundo e continuar a ser eterno como sempre foi, por ser puro, limpo e perfeito. O raciocínio, depois de desmaterializado pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e vai para o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural, o mundo racional. Essa energia que materializou-se em forma de máquina do raciocínio é um habitante do mundo racional que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio. E essa energia, depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E para desmaterializar essa energia, basta estudar a cultura racional, que é a cultura da desmaterialização dessa energia, que é um habitante do mundo racional. E que todos, por esclarecimentos anteriores em outros livros, sabem o porquê que essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado, volta para o primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Para ver que no desenvolvimento do raciocínio está a solução da vida, de todos voltarem à vida eterna, voltarem a ser o que eram, no primeiro mundo, o mundo racional. E todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. A primeira parte é o desenvolvimento do raciocínio. A segunda parte é o desenvolvimento da vidência racional. A terceira parte é o desenvolvimento do aparelho racional. E a quarta parte é o desenvolvimento da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado, volta ao seu estado natural e vai para o primeiro mundo, o mundo racional. Assim é feita a verdadeira salvação de todos,
pela cultura racional, a cultura redentora do animal de origem racional. E terminando a classe do animal racional, aí nessa galáxia térrea, porque quem mantinha a vida nessa galáxia térrea era um habitante do mundo racional que estava sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão sabendo e vendo como poderão deixar de assim ser. Animal racional, pensador, sofredor e imortal. Está aí na mão de todos, como todos poderão deixar de ser sofredores e imortais, estudando a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e retira-se dessa galáxia térrea para fora, e voltando assim para o seu estado natural, o mundo do seu verdadeiro estado natural. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas do nada. O tempo é pouco para estar em contato com a energia racional, para desmaterializar o corpo de energia racional, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque hoje todos sabem quem é o raciocínio e como originou-se essa máquina do raciocínio. E antes de ser raciocínio, o que era? E o porquê foi formada esta glândula pineal e quem formou ela, quem fez ela. Foi o corpo de energia racional, que é um habitante do mundo racional, que quando se extinguiram em cima do início da terra e da água, essa energia se materializou. E energia tem força de geração, criação e formação. E formou a máquina do raciocínio, que são os habitantes do mundo racional que entraram pela planície racional e acabaram se extinguindo em cima do início da terra e da água. E no se extinguir, a energia racional tem força de geração e formação. Formou e criou a máquina do raciocínio. E essa máquina deu consequência às outras máquinas para a formação da máquina elétrica e magnética. Porque com a transformação da planície, transformou-se nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E essas duas energias do chão, energia tem força de geração, criação e formação. Gerou e formou esse aparelho elétrico e magnético com esse conjunto de máquinas. Para ver que antes de serem máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. E antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional.
A energia racional deu causa à máquina do raciocínio, e a energia elétrica e magnética deu causa à máquina do pensamento e da imaginação, e desse conjunto elétrico e magnético, dessa mecânica material. Sendo tudo energia materializada, sendo o corpo um conjunto elétrico e magnético, por ser feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural, para ver que a salvação de todos verdadeira é uma coisa muito simples, é uma coisa muito natural, que não há dificuldade de espécie nenhuma. Como estão vendo que a verdade das verdades é uma coisa muito natural. E o que é natural é muito simples. Não depende de pompas e nem de luxo, porque é uma coisa natural. Para ver que a salvação eterna, verdadeira de todos, é muito simples e muito natural. Não depende de coisas sofisticadas nenhuma. Não depende de pompas, de luxos. Não depende de coisa nenhuma, a não ser o contato com a energia racional, por meio da cultura do desenvolvimento do raciocínio e do desenvolvimento da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, para ver que a salvação de todos é muito natural, e todos dentro de seus lares ou onde estiverem se salvarão, porque o verdadeiro Deus está em todo lugar, que é a energia racional. Essa energia está em todo lugar, para ver que não depende de casas exclusivas de pregações. Todos dentro de seus lares se salvarão, ou onde estiverem. Essa é que é a verdadeira salvação. Não depende de sinagogas, nem templo, nem casas de pregações, porque Deus está em todo lugar, e todos são filhos de Deus, e todos se salvarão dentro de seus lares. Não precisa frequentar culto de espécie algum, nem casa de pregações, nem sinagogas, nem templos religiosos, porque Deus está em todo lugar e todos são filhos de Deus. E por isso, todos serão salvos dentro de seus lares e em todos os lugares. A salvação é para todos e não para privilegiados. Os privilegiados é que criaram templos, sinagogas, casas de pregação e casas de oração. Todos são filhos de Deus e Deus está em todo lugar. E a verdadeira salvação
é para todos e não para privilegiados. Todos dentro de seus lares serão salvos, desde que façam por onde, estudando a cultura racional, a cultura do desenvolvimento, da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retira dessa galáxia térrea para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de raça racional. E por isso aí está em suas mãos a cultura da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça por meio dessa cultura e saber como voltar para ele. E por isso, a cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião. E por isso, não tem templo, não tem sinagoga, não tem casas de pregação e não tem casas de oração. Porque a verdade é muito diferente de tudo isto. A verdade está na cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, em que a verdade é uma só, porque a razão da vida é uma só. A razão da vida é racional. A verdadeira origem de todos é racional e a verdade é racional. A verdade é uma só. Não existe infinidade de verdades diferentes. Infinidade de verdades diferentes foi feita pelo pensamento e a imaginação. Para quê? Para a lapidação de todos. E por isso, aí estão sendo lapidados por essas duas energias do chão. E por estarem sendo lapidados por essas duas energias, o pensamento e a imaginação é que estão nessa classe de sofredores imortais. E tudo isto sempre manteve o sofrimento de todos e a lapidação de todos, porque tudo o que o pensamento fez foi para a lapidação dos pensadores, todos os feitos do pensamento. E é por isso que todos são sofredores. Os feitos dessas duas máquinas de lapidação. Lapidação esta que muitos não estão aguentando mais. Estão sendo destruídos pela lapidação. Todos assim sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, para serem recuperados pela fase racional. Quando a fase do desenvolvimento do raciocínio chegasse, como chegou em 1935, para ver que a verdade é uma só, por a razão da vida ser uma só, por o mundo da raça de todos ser um só, o mundo racional. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade,
o pensamento usou de uma infinidade de formas e maneiras para a lapidação do pensador. E a lapidação dos pensadores cada vez apertando mais, para os pensadores tratarem de procurar novos rumos e encontrar no raciocínio o seu verdadeiro rumo, encontrar na cultura do desenvolvimento do raciocínio o seu verdadeiro rumo. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem quem são essas duas máquinas de lapidação e sabem quem é o raciocínio. E por saberem quem é o raciocínio, todos querem raciocinar. E quem é que não quer raciocinar? Todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, estudando a cultura racional para a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional e que seus corpos são de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E todos tratando de desmaterializar essa energia, para que depois dela desmaterializada, tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Que os corpos dos habitantes do mundo racional são de energia de pouco porte, de tamanho regular, são pequenos. O corpo verdadeiro do animal de origem racional é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Esse corpo que todos têm aí nessa galáxia Terra é um corpo originado da deformação e transformação do que era. São completamente diferentes os corpos dos habitantes do mundo racional dos que aí estão. E por isso está uma demonstração nesses quadros, uma demonstração de como são. O corpo verdadeiro de todos é este, de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. Nessa galáxia Terra, aí estão com corpos muito diferentes e que costumam haver no firmamento os corpos ovais dos habitantes do mundo racional, que aparecem de uma infinidade de modos e maneiras, fazendo a propaganda da fase do terceiro milênio, da fase racional. Por isso, aparecem no firmamento em todo o universo, fazendo evoluções para chamar a atenção da humanidade, se transformando até como discos voadores, para dar a impressão que dentro dessas naves existem habitantes de outros mundos, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Se apresentam de várias cores, cores lindas, porque eles são lindos, e por serem lindos, são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E de forma que as cores são lindas, um azul pavão muito lindo, cor de rosa, branco,
aparece de várias cores, fazendo a propaganda da fase da natureza, a fase racional. Mas os pensadores, por estarem vivendo sem se conhecer, botaram vários nomes inadequados, por não saber de onde são eles. Agora, todos que passaram a se conhecer, que são habitantes do mundo racional, fazendo a propaganda da fase racional, fazendo a propaganda da fase da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e retira-se dessa galáxia térrea para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado de racional puro, limpo e perfeito. Para ver que quem ainda vive pensando não sabem quem são esses corpos luminosos que aparecem diariamente no firmamento. Quando não é num lugar, é em outro, e assim diariamente fazendo a propaganda da fase racional. Por todos os lados, por todos os cantos do universo são vistos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem quem são eles e de onde são e o que estão anunciando no firmamento dessa galáxia térrea, para ver que todos que já passaram a se conhecer conhecem todas as causas de todos os feitos que existem. E todas as causas têm a sua origem, e toda origem tem a sua base. A base é o primeiro mundo, o mundo racional. Quem ainda vive sem se conhecer, vive pensando. E quem vive pensando, duvida de tudo que não conhece. E por não conhecer, não sabem de onde são esses habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, que chegam aí no firmamento dessa galáxia térrea, fazendo a propaganda da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora, todos que passaram a se conhecer sabem perfeitamente quem são eles e de onde são e o que estão anunciando no firmamento com seu aparecimento, o que eles querem dizer. Os pensadores, só quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, é que entrarão em contato com eles, por eles serem habitantes do primeiro mundo. Só quando estiverem com o raciocínio desenvolvido é que poderão dialogar, conversar e entrar em entendimento, porque são habitantes do mundo racional. Só raciocinam, não falam. A fala é do bicho. Os bichos é que falam, cada qual dentro de sua classe. Mas racional fala através do raciocínio. O raciocínio é silêncio absoluto. O barulho, a fala é dos bichos. Racional raciocina e bicho fala, berra, grita, urra, fala.
E para entrar em contato com eles, é preciso raciocinar. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, desenvolvendo o raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que são irmãos de todos que se transformaram em animal racional. Salve!